Não, não, não. Mate, churrasco, tango, esse sotaque tão particular, diferente do resto da América Latina. Não, não estou na Argentina, amigos, estou no Uruguai. Sem dúvidas, o Uruguai é o país irmão da Argentina, unidos e ao mesmo tempo separados pelo Rio da Prata, o rio mais largo do mundo. Montevidéu, a capital, que no centro, no coração da cidade, está a estátua de José Artigas, que é o maior herói deste país e também é um herói muito importante, muito relevante na história da Argentina também. Hoje faremos um passeio simples sobre a cultura uruguaia. Talvez argentinos não se surpreendam, mas pessoas de outras cidades, países da América Latina ou da Espanha podem se interessar. Aquele senhor que está ali, que está indo embora, me cumprimentou e começou a me contar sobre o passo. Eu não queria abordar isso tão cedo, mas ele disse que estava matando tempo e em 5 minutos iria ao fornecedor disso. Perguntei, o que é? Não é para ser legal e vendido em farmácias? E ele me disse, não, nas farmácias vendem, mas dizem que não é a melhor, não é muito boa, que é muito fraca. Por isso, muita gente tem seus próprios fornecedores e o fornecedor dele justamente tem a própria plantação da qual ele faz para o governo. Mas ele tem o melhorzinho e isso ele vende de forma independente e isso seria ilegal porque, bom, não está registrado. Ele faz com outros métodos, né? E aqui atrás está o prédio presidencial, interessante por não ser antigo, diferente de muitos países da América Latina. O prédio é super moderno e muito curioso, chamou minha atenção. E além disso, olha, a Maria Joana é vendida em farmácias, a pessoa tem que estar registrada e existem grow shops. Mas lá eles só vendem acessórios, não podem te vender a planta, não podem te vender os buds, essas coisinhas que ou te vendem coisas para triturar e tudo mais. Eu adorei, eu adorei. Mas sim, e aqui, o polo é ilegal, cheira a maconha por todo lado. Então você pode fumar na rua, tranquilo, não acontece nada, a polícia não vai te parar, não vai te fazer perguntas, porque é completamente ilegal. Só que, claro, o lance é que existem métodos específicos para fazer a compra ilegal, né? Mas olha, não acontece nada, suponho que já é algo tão normalizado que ninguém vai ficar checando se o que você está fumando foi comprado de um dealer ou na farmácia. Mas enfim, pelo que outras pessoas me disseram, que eu encontrei e conversei um pouco, elas me falaram que sim, tem gente que compra na farmácia, que às vezes tem mais CBD, não tem tanto THC, o THC é bem leve. Por isso, quem busca efeito mais forte procura traficantes. Olhem aí, estou vendo o primeiro semáforo de pedestres que vejo em Montevidéu, porque na verdade os semáforos, claro, isso deve ser porque aqui é uma área de pedestres, mas nas ruas normais não tem semáforo para pedestre, você tem que atravessar junto com os carros. Quer dizer, dá para entender completamente, tipo, não é necessário, digamos, o semáforo de pedestre, mas isso me deixa um pouco ansioso, de que não tem, em geral, semáforo para pedestres e a gente tem que seguir o semáforo dos carros, no mesmo sentido. Enfim, um detalhe bobo que acabei de lembrar, aqui estou no que seria a Cidade Velha, ou Centro Antigo, ou algo assim, que é uma área para pedestres. Agora são 10 da manhã, então as lojas estão começando a abrir. E aqui na frente está o mercado. O do Porto, vamos ver o que tem, como é. Dizem que também é um lugar turístico, um prédio grandão. Bom, imagino que seja aquele ali, né? Que está ali. Mas é muito bonito, se estende para vários lados. Bom, imagino que aqui podem passar carros. Sim, passam carros também. Mas esse cruzamento está bonito. Não, nada a ver, era um prédio do governo, Comando Geral da Marinha. Pelo que vi, o mapa indica que é aqui. Acho que a entrada deve ser em algum desses lugares, mas não sei como é. Ok, aqui tinha uma entrada. Não, maravilhoso, olha que lugar bonito, cheio de souvenirs, super ultra turístico. Com certeza aqui é onde a gente não deve fazer compras, imagino. Então, olha, os alfajores aqui também. Doce típico argentino, mas também uruguaio. Doce do Rio da Prata. Senhor, olha, tem vários tipos de alfajor que não conheço, mas não quero comer muito, senão sei que vou voltar com 2 quilos a mais. Este ano estou engordando bastante. Talvez já percebam o meu rosto mais redondo. Mas tudo bem, a questão é que vou voltar com 2 quilos a mais, mas pelo menos não com 4. Bola do Uruguai, a camisa da seleção, com 4 estrelas, 4 mundiais. Porque, claro, este é o país onde também foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol. Este é um país mega, ultra, super, hiper, apaixonado por futebol. Bom, isso aqui, imagino que seja uma estátua do Gardel.
Muito lindo e belo. Vamos continuar. Veja esta imagem. Na verdade, você nem sabe de que país se trata. Uruguai, Argentina ou Europa. Até parece inglês esse. Foto de 1915. O Porto, sim senhor. E vendo isso também me lembrei. No Uruguai também existe a cultura do gaúcho, senhor. O gaúcho não é só argentino, é também do Uruguai. É cultura do Rio da Prata também. Que, a propósito, o Uruguai tem uma população de apenas 3,5 milhões de habitantes, dos quais 1,5 milhão vive em Montevidéu. Bem concentrado, 1/3 da população vive na capital. E é um país onde há mais vacas do que pessoas, porque aqui dizem que são tipo 5 ou 7 vacas por pessoa, numa coisa assim. Mas enfim, aqui se consome muita carne bovina, mas a maior parte da carne uruguaia é exportada a um bom preço, a preço internacional. E portanto, se alguém consome carne uruguaia, vai ser um pouco mais cara. E se quiser uma carne mais barata, dizem que importam vacas do Paraguai. E aí dá para conseguir carnes de baixo custo, porque além disso, este é conhecido como a Suíça da América Latina. É o país mais caro da América Latina. E realmente comprovei isso com o Uber. O Uber é caríssimo, caríssimo. Ou seja, uma viagenzinha de 1 quilômetro sai por $7, 4 quilômetros, $10. Ou seja, na cidade, que não é grande, o Uber está caro. E o transporte público, por exemplo, o ônibus custa $1,50. Embora, se você comprar o cartão de viagem, custa $1 e não tem metrô, não tem trem, não tem nada disso, só ônibus. E acho que veio poeira das obras para cima de mim. Bom, e agora estou no Museu Andes 1972, que é o museu dedicado ao que foi a tragédia, o acidente aéreo dos jogadores de rugby de 1972, que o avião caiu nos Andes. E bom, é um museu pequeno, está bonito. E o mais interessante daqui é o que vamos experimentar agora, que é um simulador de frio. Para entender o frio que os rapazes enfrentaram e as roupas que tinham após o acidente, muitos devem saber do que falo, pois há vários filmes sobre isso. A primeira, que bom, pelo menos conhecida, foi Vivos, que esse filme já tem alguns anos. Mas enfim, na Netflix tem o filme A Sociedade da Neve, que é bem novo, deve ter uns 2, 3 anos. É um filme que também causa muita ansiedade. Mas enfim, o museu conta toda a história. O que foi o acidente, quem sobreviveu, a câmera, que era a única câmera que tinham com a qual conseguiram tirar algumas fotos. Mas enfim, coisas originais, partes originais do avião. Quando encontraram as roupas de Ravi e dos meninos, vamos ao simulador de frio, a parte mais interessante do lugar. Lá mostram como conseguiam água. Em uma chapa, ao sol, eles colocavam neve, ela derretia e eles tinham uma garrafa de água. O que é complicado, porque isso também podia acabar congelando, imagino. Está frio. Essas são as roupas que os meninos usavam. Que legal. Só esse estar. 73 segundos que representam os 73 dias que os meninos ficaram lá. Upa, à noite. Muito obrigado. Mas enfim, isso foi tudo. 1 minuto e 13 segundos. E olha a roupa que eles usavam, super fina, com jeans. Eles não estavam preparados para o inverno. O que é isso? E agora estamos na Avenida 18 de Julho, que eu adoro porque é fácil de lembrar, porque na Argentina tem a famosa Avenida 9 de Julho e aqui é a 18 de Julho. O bom é que, como o Uruguai é super perto, é super fácil de chegar. Você simplesmente pega um ferry, cruza e pronto, já está em outro país. E o importante é que eu tenho internet, porque obviamente uso o Holafly, nosso patrocinador fiel de sempre. Lembrem-se que vocês têm o código de desconto Japatonic para 5% de desconto. A Holafly cobre mais de 200 países para ter internet sem precisar ficar trocando de chip nem nada, porque é um chip digital, é uma eSIM, nada de ficar trocando cartõezinhos. Há também o Global, que cobre qualquer país se você estiver viajando pelo mundo. Além disso, eles têm o Holafly Plans, que é justamente para nômades digitais ou para quem viaja muito, que é um plano super barato para quem viaja pelo mundo constantemente. E agora eles também têm o Always On, se você contratou o Holafly. Mesmo que o plano que você contratou tenha acabado, você vai ter 1 GB grátis por mês que serve para emergências.
Se precisar enviar uma mensagem, mesmo com pouca internet, lembre-se, na Holafly, qualquer plano contratado funciona. No final, antes de pagar, é aí que você coloca o código de desconto Japatonic e aí você tem um bom descontinho. Obrigado, Holafly, por sempre nos apoiar. E bom, agora estamos em uma esquina emblemática, que é onde fica o Café Facal, que a propósito, ao lado do Facal tem uma história fecal aqui. Esta é uma fonte da qual dizem que quando foi recém-colocada uma pessoa defecou na fonte. E como a pessoa defecou, colocaram uma cerca ao redor e parece que depois disso uma pessoa perguntou: posso colocar um cadeado com o nome da minha namorada? E não sei mais o quê? E bom, a questão é essa, daí todo mundo começou a fazer isso. Mas é uma coisa que está cheia de cadeados, lotada mesmo. Quer dizer, mas que bom que está assim. Muito, muito cheio de cadeados. E ainda por cima, cadeados comuns normais. Não são cadeados turísticos feitos para que ninguém acesse. Não, 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 não. É tudo mega, ultra rústico. Eu gosto porque é bem autêntico. E aqui tem um monumento de Carlos Gardel. Aqui diz, nascido em Tacuarembó, Uruguai. Mais conhecido como o Mago, o cantor de tango mais famoso do mundo. É isso mesmo, Carlos Gardel é a pessoa mais emblemática do tango. Mas é muito engraçado porque, veja, é uma disputa, né? A questão de onde nasceu Carlos Gardel. Porque sua carreira principal foi na Argentina, em Buenos Aires, capital. E o fato é que a história mais reconhecida oficialmente é que ele nasceu na França. E quando era pequeno foi para a Argentina. E o fato é que na Argentina ele foi à Embaixada do Uruguai. E lá declarou que nasceu no Uruguai. Mas por quê? Ele podia escapar do serviço militar francês, registrando-se como argentino, isso não ia funcionar. Então, bom, mas tudo bem. Apropriações culturais existem muitas. E tudo bem, mas tanto faz. A questão é que Carlos Gardel é o maior que existe. Até hoje eu continuo ouvindo Gardel. Sim, oi, tem um vinil do Carlos Gardel. Mas enfim, estou pensando se como algo porque ainda não comi. E aqui, por exemplo, servem um prato típico que é o chivito, que é um sanduíche. Agora, já era. Vamos comer aqui, que é um super clássico, né? E bom, esse é o famoso chivito do Uruguai. Chamam de chivito por causa de uma história de uns 70, 80 anos atrás. Dizem que um argentino veio ao Uruguai, não sei em qual restaurante, não foi aqui, mas o fato é que ele pediu chivito. Ou seja, em outros países seria carne de cabra, ou algo assim, ou cabra, bode. Bom, a questão é que ele pediu chivito e o cara não tinha, e deu para ele filé mignon de boi. Ele dizia, isso é chivito, e assim ficou a história. O homem repetia, isso é chivito, mas era só carne de boi, um sanduíche de filé mignon. Espetacular. Isso está muito bom, que delícia. Com batatinhas de pacote. Que delícia. Ontem à noite uns amigos me levaram para um bairro super chique. Chique, playboy, Mauricinho, muito bonito. O bairro era lindo, vi casas que pensei, isso sim é uma casa, pareciam museus. Lá comemos outro chivito e estava muito gostoso. Mas o Uruguai é muito bonito, muito lindo. Sobre essa, 18 de julho, se você se afastava um pouco para os lados, já não era tão bonito. À noite eu diria que você tem que tomar cuidado, mas tem muitos bairros muito bonitos. Depois vou mostrar para vocês onde eu estou agora, que é o bairro de Positos. Me disseram que esse é muito bonito. Bom, me disseram, é muito bonito. Gente, eu não esperava por isso. Quer dizer, eu sou argentino, vivi em Buenos Aires. E o mate é algo comum no dia a dia. Mas na minha vida eu nunca fui a um café, a um restaurante onde sirvam mate. Aqui servimos mate, podem vir. Isso é comum? Beleza. Que loucura. Achei que sairia do Uruguai sem tomar mate. Olha só. Para quem não é argentino, nem paraguaio, nem uruguaio, seja lá o que for, é um pecado, é algo que nunca se deve fazer. Quando você toma mate, é assim que se toma. Segura assim. Como se fosse um canudinho de uma bebida, de um copinho que você gira com o canudo, né? Isso é um pecado mortal. Mas que mate bom. E sim, o mate tem que ser tomado amargo, senhor. Olha, para quem não, para o iniciante que nunca tomou mate, tomar com açúcar para ir aprendendo a tomar mate, digamos, tudo bem. E além disso, as pessoas dizem, vamos tomar uns amargos. Alguns dizem, por exemplo, né? Para tomar mate, que é uma bebida amarga, é como um chá, mas muito bom, muito bom. A bombilha. Aqui se consome muito mais mate do que na Argentina, ou seja, a população é menor em quantidade de consumo. No fim, os números são menores devido à população, mas a porcentagem de quem consome mate é bem alta.
E é incrível como eu vejo na rua, bem no centro, pessoas andando com a garrafa térmica e o mate. Ou seja, as pessoas não tomam água, não conseguem levar uma garrafinha de água, tchê. Bom, e hoje à noite eu fiz uma publicação no Instagram, marcando um encontro há algumas horinhas e veio um monte de gente. E bom, deu para comer um choripan. Aqui tem algumas pessoas que já vieram para o encontrinho, a maioria já foi embora. Enfim, vamos comer um chori uruguaio, um choripan, que está com uma cara muito boa mesmo. Mas é muito doido, ele é feito com pão de hambúrguer. Tá uma delícia, tá muito bom mesmo. E aqui, por exemplo, eu escolhi colocar molho, porque lá tem um monte de molhos, e escolhi colocar umas coisinhas ácidas para combinar bem com a gordura do chori. Na verdade está muito bom mesmo. Muito gostoso. Isso é felicidade, mano. Bom, agora pedi um cachorro quente que, uau! Tem bacon, queijo, tudo. E os preços, ainda não me acostumei com a conversão. Mas esse cachorro quente custou uns 5 dólares. O choripan de agora há pouco foi uns 6 dólares. Ou seja, é bastante. Ainda mais para comida de rua, assim, super casual. Mas é aquilo, quem come se diverte. Que cachorro quente bom, cara. Pão muito bom, queijo muito bom, tudo. Esse cachorro quente está ótimo, vale a pena. Bom, isso aqui deveria ser comida de rua barata, imagino eu, mas que país caro, Uruguai. Qual é o salário médio aqui? Seria em torno de 560, 570. Ou seja, vamos ver, o salário mínimo está mais ou menos perto de 600 dólares, mais ou menos. E dá para calcular que um salário médio seria 800 dólares, 900. Ou seja, para o quão caro é no geral o país, não é muito dinheiro, eu vejo isso como muito complicado. Bom, isso é algo que também acontece na Argentina, ou pelo menos em Buenos Aires, que às vezes o salário mínimo é equivalente ao que custa o aluguel de um apartamento, né? O que é difícil. Ou seja, um salário inteiro pode ir só para o aluguel, a renda. Bom, vamos pegar o ônibus. Olá. Obrigado. Pegamos o ônibus, 64 pesos de troco, as moedas, e são muito parecidas com as da Argentina, muito parecidas. A cor amarela com as que tem prioridade e é assim que estamos. Estamos chegando. Bom, e esse foi o ônibus uruguaio, o coletivo. Aqui eles chamam de ônibus. Na Argentina, a gente chama de ônibus aqueles que são de longa distância, né? Daqueles que têm assentos confortáveis, reclináveis e tudo mais. A esses a gente chama de ônibus que são para viajar longe. Tenho que ir lá, volto para o apartamento, para o Airbnb. Olha, eu tenho uma história com o Airbnb, mas vou contar para vocês quando a gente chegar. Bom, chegamos no Airbnb. É curioso, pois lembra muito os apartamentos da Argentina. Dá para apoiar ali e ver. Entramos. Oi. E os elevadores também. Como muitos prédios antigos de Buenos Aires que tem a porta e essa grade aqui. A questão é que há uma história interessante com este apartamento, pois é um Airbnb e foi o mais barato que encontrei. As pessoas que estão me acompanhando talvez possam comentar tranquilamente e vão me dizer: ok, isso é um Airbnb, supostamente, e o fato é que é muito estranho, porque veja, o dono do apartamento, muito gente boa, ele foi me buscar na rodoviária dos ônibus que iam de Colônia até Montevidéu, que são umas 3 horas de viagem de ônibus, e foi por pura gentileza. Ele falou: vou te buscar e te levar ao apartamento. Ufa, ainda bem, nunca vi esse serviço em um Airbnb. O fato é que ele me trouxe aqui e eu entrei e disse: tem fotos de família? Que bom, vamos censurar um pouco. Mas aqui não quero expor a família do Carlos, porque aqui está o Carlos, mas o fato é que este é o apartamento do Carlos. É isso. Sinto que estou invadindo a casa de alguém. Por quê? Nunca vi um Airbnb que, quer dizer, o dono mora aqui. Olha, ele me disse: olha, eu entro, saio, não sei o quê. Bom, mesmo assim não durmo aqui, fico na casa da minha parceira. Nunca se sabe, às vezes é preciso fugir um pouco. Portanto, ok, eu não durmo com o dono aqui, mas é muito estranho, porque é a casa do dono, tem os bonés dele, as coisas dele. Olha, aqui, ele me falou, me apresentou a geladeira.
olha, ali você tem pão, tem manteiga. Ele me disse, olha, você que é japonês tem saquê. Ele me disse, se quiser pode tomar tranquilo, com toda a confiança, não tem nenhum problema. E eu fiquei tipo, ok, sinto muito por estar invadindo a casa de alguém, mas enfim, o fato é que chegamos. E depois percebi que meus óculos tinham caído, que eu uso tanto meus óculos de sol. E eu disse, poxa, não, você não sabe, Carlos, o dono do lugar. Eu disse, você não sabe, Carlos. Será que podemos ligar para a rodoviária ou algo assim, para ver se encontraram ou algo do tipo? Ele me disse, eu te levo, não tem problema, não se preocupe, eu te levo, até te acompanho. E a gente vê se está lá, quer dizer, o cara é sensacional. E o fato é que, bom, no final fomos, não estava lá, voltamos, ele me deixou de novo, me deu algumas recomendações, sei lá, mas super gente boa, Carlos. A questão é que, bom, agora vocês também devem ter percebido que hoje estou o dia todo gravando, só tenho alguém na câmera e atrás dela uma pessoa secreta. Mas vou dar uma pista e a pista vai ser falar do Carlos, porque o Carlos me levou até o ponto e tudo mais. Como seria? Ele leva até o ponto. O craque da semana. Uruguai é o melhor país. Uruguai é melhor que a França e melhor que Paris. É isso mesmo, ali atrás está o senhor Tirano Temblad, que me trouxe uma pizza. Não era uma pizza. Bom, tudo bem, não era uma pizza. Olha. E além disso, né, eu tenho uma camiseta do Tirano Temblad, e não só isso, mas eu tenho a honra de conhecer o rosto por trás do Tirano Temblad, mas enfim, muito obrigado por estar aqui, por favor. Anaka, bem-vindo ao Uruguai, fim. Desligamos a câmera e conversávamos quando ouvimos um barulho e nos assustamos, pois eu disse que estávamos gravando. E Carlos está, e eu digo, bom, é o quarto privado dele, não quero que os inquilinos entrem, mas acontece que o quarto está aberto, o do Carlos. Obviamente eu não vou, este é o meu quarto, que não tem nada, a cama está bagunçada e é simplesmente uma cama pequena, ou seja, nem dá para vir em casal, é um Airbnb para quem viaja sozinho, então é isso, mas enfim. Eu estou contando toda a história e se o Carlos estivesse ali ia ser uma vergonha, eu dizia, eu fico imaginando o Carlos o tempo todo, não é? Mesmo assim, saber o que foi que fez o barulho dentro do quarto é, sem dúvidas, o enigma da semana. Para quem não sabe, quem está por trás é o Tiranos Temblad. Eu só insinuei antes, mas é realmente o Tiranos Temblad. É o melhor canal de toda, não do Uruguai, de toda a galáxia. Ou seja, se você não viu nenhum vídeo, veja um porque são atemporais. Depois da casa do Carlos, fomos ao Parque Rodó. Olá, Uruguai. O Che estava sozinho. Ensolarado e o céu estava limpo. Queria mostrar a ele a nova montanha-russa, pintada com a bandeira do Viva Uruguai. Mas infelizmente estava fechada, só tinha um jovem limpando os trilhos, então fomos para a praia. Este é o único parque de diversões do Uruguai, obviamente a única montanha-russa do país, e foi inaugurada no fim de semana. E o fato é que está recebendo muito bullying, o pobre parque. Porque a montanha-russa é super pequena e super lenta, eu adoro porque o carrinho da montanha-russa tem as cores da bandeira do Uruguai. Ou seja, super orgulhosa, mas está recebendo muito bullying nas redes sociais, porque é lenta, coitadinha. Bom, e agora estamos na costa da praia da famosa Rambla. Eu nunca tinha ouvido a palavra Rambla, porque me disseram que na Espanha também se usa a palavra Rambla. A questão é que toda a costa tem cerca de 20 quilômetros e é a Rambla mais longa do mundo. Que é praia, mas não é de mar, é de rio, porque isso que temos aqui, embora não se veja nada do outro lado, é costa de rio, do Rio da Prata, o rio que justamente separa. E eu disse no começo do vídeo que ao mesmo tempo une Buenos Aires com o Uruguai. Outra coisa é que, veja, os uruguaios, você, se for argentino e ouvir um uruguaio ou vice-versa, quase você não percebe que a outra pessoa é de outra nacionalidade, né? Porque o sotaque, além disso que eu tenho, por exemplo, é um sotaque portenho, né? Em Buenos Aires é um jeito, mas se você vai para outras regiões da Argentina, como norte ou oeste, o sotaque já muda um pouco. O uruguaio tem um sotaque muito parecido, mas tem algumas palavras diferentes. Às vezes, em vez de dizer com você, eles dizem contigo, né? Algumas pequenas diferenças, mas tem umas palavras, por exemplo, que eles usam e os argentinos não. Uma delas é pila, que é como dizer muito um monte, tipo te olho pila, te olho muito.
Ou, por exemplo, ao cumprimentar depois para animar, dizem, vamos arriba, é isso. Recentemente vi Gavino Silva ser cumprimentado por alguém que disse, vamos arriba é uruguaio. Perguntei, como você sabe? Porque ele disse, vamos arriba. Não, eu não prestei atenção. Mas vamos arriba também é uma frase do uruguaio. Depois a palavra demais, que eu não sei muito bem como se utiliza o demais. Quando se usa o demais? Quando algo está errado. Muito bom, está demais, eu adoro, eu curto. Ok, claro, é como muito bom, beleza. Ou, por exemplo, que realmente é parecido com o argentino, gasolina é chamada de nafta por nós e pelos uruguaios. Não sei de onde nós, do Rio da Prata, argentinos e uruguaios, tiramos isso, mas chamamos gasolina de nafta. Não faço ideia do porquê, mas enfim, é assim. E outra besteira, quer dizer, outra semelhança que existe entre os argentinos e os uruguaios, é que quando um avião aterrissa, as pessoas aplaudem. Ou seja, eu quando vou a Buenos Aires, Argentina, no voo, quando chego e o avião aterrissa, todo mundo começa a aplaudir. Não sei por que as pessoas aplaudem quando o avião pousa. Acabaram de me dizer que os uruguaios também fazem isso, mas enfim, isso é coisa do Rio da Prata. Estão me dizendo que os uruguaios aplaudem o pôr do sol, mas o pior de tudo é que o pôr do sol está atrás, a costa fica voltada para o leste. Bom, a menos que dependa se é tipo uma península e está do lado contrário, aí sim, mas enfim, uruguaios, vai entender, acontece. Depois caminhamos um pouco pela área. Muitos se aproximavam para cumprimentar o Naka ou para dar as boas-vindas. Bem-vindo. Então, Pequeno paísinho. Durante a caminhada, vimos alguns pardais comendo milanesas com batatas fritas e conversamos com um senhor que estava sentado ao sol com seu gato, rodeado de figuras como o Topo Gigio ou a Mafalda. Depois, conversamos olhando para o Rio da Prata e decidimos ir até o Estádio Centenário. Isso me explodiu a cabeça. Aqui estamos agora no Estádio Centenário, que é como o estádio de futebol mais icônico, mais importante de Montevidéu, do Uruguai. O fato é que eles têm um museu do futebol, porque aqui foi onde aconteceu a primeira partida de futebol da primeira Copa do Mundo da história das Copas do Mundo da humanidade. Mas o que meu cérebro não consigo entender é que dentro do próprio estádio existe uma escola primária. Ou seja, agora as crianças estão saindo da escola primária e hoje tem jogo de futebol daqui a 2 horas e ao lado está a entrada por onde entra a torcida. É muito louco. E para ficar ainda mais louco, esse estádio de futebol não pertence a um time. Olha, pelo menos na Argentina, quando tem um estádio de futebol assim, sempre pertence a algum clube de futebol, a um time. Esse não, é um estádio neutro. Ou seja, é para que os times joguem, mas não pertence a nenhum time. Isso é, sei lá, acho tudo muito louco. Escola, estádio e neutro. Ou seja, é tudo cinza por fora. Não, é cinza, não é ultra neutro. Que doido. Não, por cima saem os meninos da escola. Lá por outro lado, sei lá, tem a polícia, a guarda. Olha só o tamanho do batimóvel que eles têm ali na frente. Ou seja, não. Na verdade, isso me surpreendeu muito. É estranho. E olha que eu nem sou do futebol, mas tudo bem. Que loucura, mas olha, não sei por que fiquei tão emocionado, porque se for ver, eu sabia. Só que agora lembrei que na Argentina também tem escolas em campos de futebol. No estádio da Argentina, eu não me lembro direito, tinha uma escola pública no campo e depois o River tinha uma escola particular do River. Bom, esta é uma escola pública, a daqui. Bom, olha, eu me emocionei muito como se fosse algo, uma novidade na vida, mas não era tanta novidade assim. Meu cérebro tinha esquecido totalmente, mas tudo bem. O quê? O sol estava prestes a se pôr. Naka caminhava pensativo pela Rambla. A essa altura do dia, provavelmente ele já tinha percebido que qual é o melhor país? Melhor que a França e melhor que Paris. Nunca vou entender a música. É confuso porque a cidade e o próprio país. Ou é tipo, isso é muito estranho, eu não entendo. Ele seguiu andando meio confuso com a letra da música e sentamos para ver o pôr do sol. Mais um dia no Uruguai. Passeamos, conhecemos a casa de Carlos, tivemos mistérios, alegria, vimos um cachorrinho feliz, vimos a Rambla, o estádio e muitas outras coisas. Mas para saber se Naka incorporou o espírito charrua, só falta ver como ele reage quando o sol se põe abaixo do horizonte.
Obrigado, YouTube, por tudo. Um abraço para você, sua família, seu bichinho e até pro mala do vizinho.